Se vocês quiserem assistir, procura no YouTube, essas coisas, você vai achar um filme chamado Imagens do Estado Novo. Tá. Dá uma busca e vê se você Vê acha. se no YouTube tem isso daí. Imagens do Estado Novo. São quatro filmes documentários que contam o Estado Novo, a ditadura do Getúlio, que foi de 37 a 45. Né? Tá. Então ele pega desde antes de 37, quer dizer, todo aquele preparativo para um golpe. O Getúlio deu golpe, né? Então, o legal é porque tem a narração e tem as imagens da época e tem mesmo. as pessoas falando, né? Então tem as pessoas falando. Tem o Armando Salles, que era governador de São Paulo, era um candidato forte, ele tem fazendo discurso em comício. Olha ele isso. era candidato forte à presidência da República. Né? Porque Olha lá. É esse? Imagem do Estado Novo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Esse busto aí, essa cara do Getúlio, essa escultura aí, foi um americano que o presidente dos Estados Unidos mandou aqui e o Getúlio posou para fazer isso aí. Sensacional, a trilha sonora maravilhosa de músicas da época, entendeu? Veja aí quem é o diretor disso. Eduardo Escorel. Eduardo Escorel. Sensacional. Então tinha o Armando Salles, que era governador de São Paulo, era candidato a presidente, né? Era governador, mas na época se chamava presidente de São Paulo. Tinha o Zé Américo de Almeida, que também era candidato a presidente, e o Getúlio foi enrolando todo mundo, deu golpe e ficou. Né? Então você vê todo esse preparativo e o golpe, olha que coisa, o golpe do Getúlio, ele é baseado, você vê que o negócio é antigo, né? Isso vai fazer 100 anos agora, em 2037. Foi baseado em fake news. Como? Você tinha duas forças ideológicas mais fortes no Brasil. Tá. Tinha o Partido Comunista, certo, né, do Luiz Carlos Prestes, que eu também tive a oportunidade uma vez de entrevistar o Prestes. É mesmo? Sim, eu tive com ele, depois da redemocratização, depois da anistia em Belo Horizonte. O Prestes, e do outro lado? o comunista, e do outro lado tinha os integralistas, de Plínio Salgado. Tá. Que, mal comparando, seria a versão brasileira, né, do fascismo de Benito Mussolini. Ah, é? Porque eles tinham uma saudação, né? Não era nazista, tipo era assim, Anauê. Eu já vi isso daí, Anauê era isso? Eles eram conhecidos como galinhas verdes, eles usavam as fadas verdes e pretas. E em vez da suástica, tinha uma sigma, que é uma letra, é um E, assim. Sei, mas o que é uma letra grega. Eles pregavam o quê? E os integralistas, eles buscavam as raízes, como no nazismo, no fascismo Mussolini, eles buscavam os heróis do passado germânico gregos, e tal. No Brasil eles buscavam como os heróis os índios, né? Por isso os índios do Guarani, de Carlos Gomes, da ópera, de Zé de Alencar. Então criava aquela coisa idílica, romântica, né? Brasileira, idílica, né? Mas no fundo eram fascistoides, né? Brasileiros. Que perigo! E esses caras, eles tinham uma força, era um negócio paramilitar com força. Então a primeira coisa que acontece é uma grande fake news, né? Aparece um coronel, um capitão do exército, que depois, mais tarde, se tornou general Mourão. Não esse aí. Não. Era outro. E não é parente desse. Mourão é Olímpio Mourão Filho. Tá. Esse Olímpio Mourão Filho, que foi o cara que começou o golpe de 64, ele marchou com as tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, porque eu tô achando que eu estou no Rio. Não era capital, já era Brasília. Por que ele foi para o Rio? Porque estava lá tinha comando do Exército e lá tinha um grande aliado que era o Carlos Lacerda, que era governador. Não sei se essa conversa tá chata, né? Que isso, para mim tá super interessante. Esse Olímpio Mourão Filho depois foi o cara que veio dar o golpe de 64. Ele que marchou com as tropas para ocupar o QG do Exército, que é ali perto no Rio de Janeiro,
na Presidente Vargas, né, e se aliar ao pessoal do Lacerda. Mas esse cara, lá em 1935, 36, ele era um capitão do Exército, certo, integralista, e ele desenhou uma fake news. Ele fez um plano, ficou conhecido como Plano Cohen, que era um plano detalhado de como os comunistas estavam se organizando para tomar o poder no Brasil, para fazer uma revolução bolchevista, passo comunista. A passo ele colocou isso daí. Ele botou, fez mapas e tal. Depois ele próprio pegou isso, entregou, não sei se foi para o general Góes Monteiro. Como se tivesse descoberto isso. Não sei se era com o Góes Monteiro ou se foi para o Dutra, que era ministro do Exército, na época chamava ministro da Guerra. E falou, olha aqui o que é que a gente aprendeu. Mentira, ele tinha feito, era fake news. Não tinha Twitter, não tinha nada. Ele fez aquilo, né? Ou encomendado pelos chefes militares maiores, ou ele fez e botou ali para impressionar. Isso justificou uma caça às bruxas e a prisão de vários comunistas. E ecoa até hoje. Inclusive do Prestes. E da mulher de Prestes, Olga Benário, que foi deportada numa ação covarde de Getúlio, foi deportada grávida, ela que era judia, né, e comunista, foi deportada, entregue a Gestapo, entregue a... Sim, tem um filme que isso. Tem um filme, tem um livro do Fernando Moraes, Olga, negócio impressionante. Né? Ela teve o filho na prisão, a filha, e depois foi executada numa câmara de gás, né, aqueles banheiros que os nazistas botavam os judeus para vão tomar banho agora. E era matança Você vê, a história do Brasil já tinha. Lá em 1937. Já tinha isso. Em 1936 já tinha um plano Cohen. Né? Era um plano muito bem elaborado dos comunistas, né, para tomar o poder. De posse desse plano, o governo do Getúlio lançou uma brava ofensiva contra os comunistas, saiu prendendo comunistas para todo lado. E o Plínio Salgado, que era do outro lado, integralista, felicíssimo. O Getúlio diz para o Plínio que não vai ter eleição, que ele vai dar um golpe. E ele precisa do apoio dos integralistas para efetivar o seu golpe. E deixa a impressão, ou falou com o Plínio Salgado, com o chefe dos integralistas, que eles terão ministérios no governo. Se o seu apoio você vai ter, principalmente o Ministério da Educação, que é o que interessa a vocês para formar a nova geração integralista, fascistoide do Brasil. E ele compra essa ideia. Ele compra essa ideia, mas depois que o Getúlio dá o golpe, tipo um abraço, mão nele, ele foge, o Plínio Salgado, e vai se refugiar em Portugal. E deu... deu cano de um lado e do outro. Né? E ficou até 45. Que doideira. E esse olha, eu não sou historiador, eu estou aqui de memória. Já trouxemos vários historiadores. Os historiadores confirmam se eu cometi algum erro de precisão aqui de nomes e de história. Eu acho que inclusive fazer um especial sobre, né? Sugiro que vocês assistem Imagens do Estado Novo. Tá. São 4 ou 5 filmes, muito gostosos de ver. Tem imagens de carnaval da época no Rio de Janeiro, engraçadíssimas, sabe?